A Juliana Marins, esse caso que dominou o noticiário brasileiro, inclusive internacional, sobre o resgate de uma brasileira que estava fazendo turismo, né, na Ásia e que, infelizmente, sofreu um acidente durante uma trilha que ela fazia, acompanhada, inclusive, por agentes de turismo, uma trilha que foi contratada. Bom, foi feita a autópsia no corpo da Juliana Marins e que indica que a brasileira morreu de fraturas múltiplas e lesões internas. O laudo indicou que ela não teve hipotermia e sobreviveu por 20 minutos depois do trauma. Isso foi o que o que disseram as autoridades da Indonésia. O médico legista deu detalhes do exame e afirmou que a morte foi quase imediata, devido à extensão dos ferimentos, com fraturas múltiplas pelo corpo, lesões internas, praticamente em todo o corpo da Juliana, incluindo os órgãos internos do tórax. Então, assim que ela caiu, 20 minutos depois, a Juliana já morreu, segundo os médicos legistas, nessa análise. Essa análise era muito importante, estava sendo aguardada, inclusive, pela família, né, que estava reclamando muito sobre justamente os 4 dias que ela estava lá caída nesse penhasco e que não recebia ajuda, né? Ela já estava morta logo na sequência da sua queda, segundo os médicos. O que disseram? O trauma gerou uma hemorragia significativa que levou à morte em um curto intervalo de tempo. Não havia sinais de hipotermia, como ferimentos e lesões nas pontas dos dedos. O pai de Juliana, ele foi às redes sociais e disse que não sabe se vai conseguir voltar ao Brasil com o corpo da filha, falando também sobre essa dificuldade desse transporte. Vamos acompanhar. Ainda estou aqui em Lombok, na cidade de Matarã. Hoje vou para Bali, acompanhar a necrópsia da Ju e conseguir o atestado de óbito para que a gente possa voltar com ela para o Brasil. Não sei se conseguiremos voltar com ela ou se o seu corpo ainda vai demorar um pouco. Mas bateu muita saudade ontem, chorei muito, não dormi bem. Filha, te amo demais, 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 e cada vez mais a dor aumenta. Descanse nos braços do Pai, querida. Que Deus te abençoe ricamente. Muito triste, né? Todo o nosso apoio e solidariedade à família da Juliana, aos amigos, essa história dessa jovem sonhadora, né? Essa mulher livre que buscava realizar seus sonhos e que infelizmente teve esse final trágico nesse acidente, mas como o pai disse, já em todo momento realizando seus sonhos. Ela caiu no sábado na trilha de um vulcão e o corpo foi recuperado somente na quarta-feira. Bom, trazendo para os assuntos também políticos e as questões mais práticas, né? A gente falava muito aqui sobre se o governo brasileiro deveria ou não bancar os custos desse transporte. Ontem mesmo a gente trazia a informação de que a Prefeitura de Niterói se ofereceu a pagar os custos do transporte. Mas aí a gente viu até a mulher do presidente, a Janja, se envolvendo nisso. O presidente Lula, então, alterou o decreto de 2017 que impedia o Itamaraty de pagar o traslado de corpos de brasileiros mortos no exterior. A medida foi publicada ontem no Diário Oficial da União. A partir de agora, o traslado poderá ser realizado quando? Número 1, a família comprovar a incapacidade financeira. 2, as despesas não estiverem cobertas por um seguro. 3, o falecimento ocorrer em circunstâncias que causem comoção. 4, se houver disponibilidade orçamentária e financeira. E cabe ao Itamaraty regulamentar esse decreto. Vamos lá, professora Bruce, vamos começar a sua análise. Lula tem que comprar essa história, tem que pagar esse transporte da Juliana? Isso é importante o Brasil fazer? Acho muito difícil ele não comprar essa história, porque teve uma comoção nacional, a morte trágica de uma moça, claramente houve negligência tanto daqueles que a levaram a próximo do vulcão como do próprio governo indonésio. É muito difícil não intervir nessa história, até porque a oposição já começou a usar politicamente. Agora, daqui para diante é preciso pensar numa institucionalidade. O decreto que foi feito aí, na verdade, ainda é muito genérico. A gente precisa ter uma legislação, por quê? E aí é importante falar, Fabiola, cada vez mais brasileiros viajam pelo mundo. Casos como o da Juliana vão aumentar.
Além disso, há uma grande parte de brasileiros em vários países do mundo, como imigrantes, que estão sofrendo agora o que não sofreram durante nos últimos 20 anos. Imigrantes brasileiros nos Estados Unidos estão sendo maltratados, estão sendo perseguidos. Nesse sentido, o Brasil precisa ter uma política externa diferente, isso envolve uma base legal para cuidar desses brasileiros que estão fora, que estão no exterior. Muita gente foi comovida com o caso da Juliana, e obviamente é para se comover, mas muita gente não está comovida com essas centenas de brasileiros que voltam dos Estados Unidos maltratados. Que tem gente se escondendo. Eu morei nos Estados Unidos, fiquei lá no MIT, conheço uma comunidade grande de evangélicos na região que não tem ido nem à igreja. Então, assim, o Brasil precisa criar uma legislação para cuidar dos brasileiros fora do país, sejam esses jovens que estão viajando cada vez mais para lugares, digamos, em que a regulação da vida não é das melhores, seja para esses imigrantes que estão sendo maltratados, e é preciso que o governo brasileiro, não é que ele vai contra a legislação do país, mas ele precisa proteger os seus nacionais. Então, acho que essa história tem que ter uma legislação melhor. Acho que para agora, Fabíola, é muito difícil, né? O próprio prefeito de Niterói, dada a comoção, não ter alguma intervenção governamental, mas se não for feita uma legislação definindo claramente quando e como, a legislação que foi feita é uma legislação de emergência, Fabíola, nós vamos ter dificuldades para lidar com isso e mais. E acho que esse é um ponto importante, nós precisamos fazer isso de forma mais preventiva, sobretudo no que se refere aos imigrantes. O Brasil não está fazendo uma política preventiva quanto a isso. Não aparece nas redes sociais ninguém reclamando do governo quanto a isso, ao contrário, tem gente aplaudindo a volta de imigrantes maltratados, mas nós temos que ter uma política para isso. Essa decisão no calor da emoção, né? E também a influência aí das redes sociais, isso chama bastante atenção, né, Josias? Por exemplo, quando a gente vê a Janja, a postagem da Janja em relação a isso, ela colocou ontem nas redes sociais: sei que nenhuma palavra pode trazer o conforto necessário deixado pelo vazio da partida de alguém que amamos. Hoje, quando conversei com a Mari, irmã da Juliana Marins, falamos sobre o quanto esse triste vazio pode ser preenchido justamente pelos sonhos da Ju, pela coragem. Aí ela coloca lá: o presidente Lula, em conversa com o Manuel, pai da Juliana, assegurou a assinatura de um decreto que permite que a Ju volte para casa e que a sua família e amigos possam se despedir dela com todo o amor que ela merece. Bom, aí tem gente que fala: isso é um uso político também, tem outros que falam: o quanto também a Janja já está se envolvendo em coisas que ela não deveria. E aí, Josias, o Lula acerta em fazer esse decreto, em assinar esse decreto? A Janja em si também se colocar nessa situação, em tentar ajudar a família da Juliana? É o papel também de Janja fazer isso? A gente mencionou aqui, né, Fábio, em primeiro lugar, é preciso renovar sempre nossos sentimentos em relação ao sofrimento que a família da Juliana Marins está passando, né? É um sofrimento muito grande. Você perder uma filha, eu vejo aí o sofrimento do pai, né, que tem estado muito presente nas redes sociais, tem se manifestado publicamente. É um sofrimento muito grande, né? Uma menina ainda, uma moça de 26 anos, muito triste a morte dela. E a gente mencionava aqui, não é, Fabíola, desde o início da semana, desde que esse caso ganhou a repercussão, nós mencionávamos que uma das tarefas, uma das atribuições da diplomacia de um país é a de prestar assistência aos seus nacionais no exterior, né? Falávamos sobre a importância da intervenção que foi feita tardia ou prontamente pelo Itamaraty. Ainda é preciso verificar como se deu isso, mas houve intervenção do Itamaraty, nesse caso, para impulsionar a letargia das autoridades que negligenciavam o resgate da Juliana, que agora se diz que morreu aí rapidamente, em 20 minutos, né? Esse é o resultado do exame que foi feito no corpo dela. Agora, eu lembro que houve imagens, né? Foram às redes sociais imagens dela ainda se movimentando depois de sofrer a queda lá no vulcão na Indonésia, né? Então, será que aquelas imagens foram captadas tão rapidamente nos primeiros 20 minutos da queda? Mas, enfim, essas são outras questões. Mas dizíamos que era importante que o governo prestasse assistência à família,
que pressionasse o governo da Indonésia para acelerar a operação de resgate, e falamos também sobre o traslado do corpo, e mencionamos a dificuldade do Itamaraty intervir nisso, porque a legislação não permitia. E agora o Lula simplesmente revogou um decreto, né? E ajustou o decreto às conveniências políticas. Então, é preciso realçar que, de fato, tornou-se um problema difícil de ser administrado pelo Lula, porque a oposição rapidamente no Brasil, com a política intoxicada que nós respiramos no país, isso virou uma polêmica, como tudo no Brasil. E aí a oposição foi às redes sociais para insinuar que o Lula usou aviões da FAB, um avião da FAB, um jatinho da FAB, para trazer do Peru para o Brasil a ex-primeira-dama Nadine Heredia, que estava condenada à prisão lá por corrupção, num caso envolvendo a Odebrecht, lá no Peru. Então, usou a FAB para trazer essa ex-primeira-dama e não ia financiar, custear o traslado do corpo da Juliana. Como é isso? Então, diante dessa exploração política, o Lula se viu quase que compelido a tomar uma providência. O governo parecia conformado no início da semana em negar esse traslado, né? E não haveria dificuldade. Houve um jogador aí, o jogador Pato já tinha se oferecido para trazer o corpo, a Prefeitura de Niterói também tinha manifestado o desejo de ajudar a família, então haveria, o socorro seria provido, mas o Lula sentiu a necessidade de intervir no caso e fez a intervenção. Agora, esse não é o único caso envolvendo o brasileiro em apuros, não é o único caso de brasileiro que morre no exterior. Há muitos brasileiros humildes, inclusive, brasileiros pobres que vão para o exterior à procura de melhores condições e que lá podem muito bem sofrer acidentes, podem depender lá de tratamento de saúde que não conseguem custear. Enfim, são inúmeras as possibilidades de apuros que podem acossar brasileiros no exterior. Então, é preciso que isso seja elucidado, né? Não basta mudar um decreto, há lá uma proposta do senador Romário para esclarecer este assunto de forma mais precisa numa lei. Acho que o Congresso deveria se ocupar disso. Agora, como tudo no Brasil, a gente sempre corre atrás dos problemas depois que a encrenca aparece, né? Como disse o professor Abrúcio, é preciso que o país comece a tratar de determinados assuntos de forma preventiva. Nessa matéria, inclusive, afora essa questão envolvendo o traslado do corpo, é preciso que o Brasil observe como se dá dentro do território nacional esse esporte que envolve risco, né? Esse turismo de aventura. Será que nós estamos provendo aqui a esse tipo de turista condições adequadas de segurança? Diante do que aconteceu na Indonésia, é preciso que o Brasil passe em revista todos os seus procedimentos em relação a esse tipo de turismo de aventura, Fabiola. Mas, como disse, no caso do traslado, o Lula não teve outra alternativa, porque estava sendo acossado nas redes sociais. Agora, não dá para tratar disso só no improviso, é preciso criar regras que sejam mais perenes. E ainda mais quando a gente está falando de um caso que acabou politizando, né, nas redes sociais. É muito impressionante como a gente vive essa situação agora no Brasil, o caso da Juliana, né? Aí muita gente defendendo, a mulher livre, aí a Janja se envolvendo nisso também. Aí vira uma questão política, parece. E aí essa tomada de decisão do Lula no calor dessa emoção. Depois que também já tinha uma solução para o caso, como você mesmo disse, né? Algumas pessoas oferecendo pagar esse traslado e também a Prefeitura de Niterói oferecendo. Bom, mas vamos saber quem vai ou não pagar esse traslado. Só é importante ressaltar aqui uma questão, quando a gente falou sobre as causas da morte da Juliana, o médico legista que deu as informações, ele foi questionado sobre relatos, né, e até algumas imagens falando que a Juliana ainda estaria apresentando sinais de movimento após a queda, né, porque ela caiu logo na primeira queda, a morte aconteceu
E aí o perito preferiu não comentar. O que ele disse: estamos apenas analisando os fatos com base nos achados da autópsia. Não há evidências de que a vítima tenha sobrevivido por um longo período após o acidente. Então, é muito difícil a gente dizer, ela morreu logo assim que ela caiu. O que eles dizem é que ela teria morrido minutos depois, cerca de 20 minutos depois. E aí, essa dificuldade maior, inclusive, de ela ter sido socorrida nesse período, né? Então, são as análises do corpo dela, que é uma análise de um médico legista.